Exatamente às 2h55 da manhã de sábado, 11 de outubro de 2025, o céu sobre a região do Volga iluminou-se com um brilho alaranjado. Não era o amanhecer nem uma tempestade, eram incêndios em instalações petrolíferas russas. Uma série de drones ucranianos, guiados por informações fornecidas em parte por agências americanas, penetrou mais de 1.200 quilômetros em território russo para atingir com precisão refinarias e depósitos de combustível que abastecem a máquina militar do Kremlin. Os drones não voavam aleatoriamente. De acordo com fontes do Financial Times, citando a Reuters, a inteligência americana auxiliou na seleção de alvos, fornecendo coordenadas exatas, imagens de satélite de alta resolução e padrões de tráfego logístico. Isso permitiu à Ucrânia identificar vulnerabilidades na rede elétrica russa, que até então operava com a convicção de ser intocável em suas áreas mais profundas. Os drones, um projeto híbrido com um motor elétrico para fases de voo furtivas e uma turbina leve para a aceleração final, voaram a menos de 50 metros de altura em seus segmentos de aproximação. Eles aproveitaram vales, cursos de rios e corredores de oleodutos para se camuflar no ruído térmico do terreno. Nessa altitude, sua assinatura de radar é quase indistinguível da de um pássaro grande. Alguns relatos sugerem que eles até tinham tinta absorvente de ondas e hélices projetadas para reduzir sua assinatura acústica. A primeira onda atingiu um complexo de armazenamento nos arredores de Saratov. Lá, tanques cilíndricos de aço, cada um contendo 20.000 toneladas de petróleo bruto, queimavam como tochas verticais. A onda de choque estilhaçou janelas em vilarejos a 5 quilômetros de distância. E sismógrafos regionais detectaram vibrações comparáveis a um terremoto de magnitude 2,4. As chamas, alimentadas por reservatórios pressurizados, subiram até 150 metros, iluminando a noite com um brilho visível por dezenas de quilômetros. A segunda onda atingiu diretamente a refinaria de Novokuibishevsk, um centro importante que processa cerca de 240 mil barris por dia. Imagens de satélite posteriores mostraram torres de destilação retorcidas, válvulas derretidas e estruturas metálicas deformadas por temperaturas superiores a 900 graus Celsius. Engenheiros consultados indicaram que reativar uma usina nessas condições exige meses de trabalho, não semanas, devido à necessidade de substituir peças importadas importantes. A terceira onda, parcialmente interceptada pelas defesas aéreas, conseguiu, no entanto, atingir estações de bombeamento intermediárias. Lá, oleodutos de 1,2 metro de diâmetro, que transportam combustível para oleodutos estratégicos, foram desativados. O fogo se espalhou pelas trincheiras técnicas como pavios acesos, e as equipes de emergência tiveram que fechar válvulas a mais de 30 quilômetros de distância para evitar que o incêndio se espalhasse fora de controle. Em questão de minutos, mais de 60 mil barris foram perdidos devido a vazamentos e chamas. O Ministério da Defesa russo alegou que 37 drones foram abatidos antes de atingir seus alvos. Mas mesmo aceitando esse número, o fato central permaneceu. Uma parte significativa da infraestrutura de energia havia sido atingida. Moscou classificou a operação como terrorismo internacional e acusou diretamente Washington de estar por trás do planejamento. O Kremlin falou em cruzar linhas vermelhas e prometeu retaliação assimétrica, incluindo a possibilidade de ataques cibernéticos coordenados contra redes elétricas ocidentais. Em Kiev, a resposta foi mais sóbria. Autoridades ucranianas confirmaram os ataques, mas enfatizaram que todos os alvos eram de natureza militar e estratégica. Cada barril queimado representa um tanque a menos em movimento, um avião a menos decolando, disse um porta-voz do Ministério da Defesa. Fontes militares acrescentaram que a operação demonstrou a capacidade da Ucrânia de coordenar ataques em enxame com drones de baixo custo, que, combinados, podem desestabilizar sistemas de defesa projetados para ameaças aéreas convencionais. Analistas internacionais observaram que a colaboração da inteligência do Zelfosomov marca uma mudança qualitativa. Até agora, Washington havia limitado seu apoio a armas defensivas e sistemas de reconhecimento em território ucraniano. Fornecer as coordenadas internas e os padrões logísticos da Rússia transforma os ataques em operações conjuntas de fato. Para Moscou, a mensagem é inequívoca. Os Estados Unidos não apenas apoiam financeiramente Kiev, mas também orientam a mão que ataca suas instalações mais críticas. O impacto econômico foi imediato. O preço do petróleo bruto Brent subiu 3,4% nas horas seguintes aos ataques, e o mercado europeu de diesel viu um aumento de 5% nos contratos futuros. Nos portos do Mar Negro, petroleiros adiaram partidas por medo de retaliações, enquanto na Ásia, refinarias chinesas monitoravam cautelosamente as interrupções no fornecimento russo.
Seguradoras marítimas aumentaram os prêmios de risco para rotas no Báltico e no Ártico, aumentando o custo do transporte de hidrocarbonetos. As consequências militares são ainda mais graves. Cada refinaria perdida significa o desvio de combustível de regiões mais distantes, aumentando a exposição dos comboios em trânsito. Cada estação de bombeamento desativada força a redistribuição da carga para estradas já saturadas. Nas palavras de um oficial aposentado da OTAN, atingir uma refinaria é como cortar uma artéria. Não apenas a área afetada sangra, como todo o sistema circulatório entra em crise. Em terra, o cenário era de caos controlado. Equipes de bombeiros industriais, vestindo trajes aluminizados, entravam em corredores de aço incandescente para fechar válvulas manuais. Helicópteros Kamov Ka-32 lançaram espuma retardante de fogo do ar, enquanto equipes de engenheiros elétricos tentavam restaurar subestações que alimentam o bombeamento automatizado. Em muitas áreas, o calor era tão intenso que drones de reconhecimento não conseguiam sobrevoar devido ao risco de perda de sensores ópticos. Equipes trabalharam em turnos de 16 horas para conter o desastre. Em Moscou, a reação política foi imediata. O Conselho de Segurança se reuniu com urgência e o presidente russo falou em uma escalada perigosa que envolve diretamente a OTAN. Embora nenhuma medida concreta tenha sido anunciada, diplomatas ocidentais vazaram informações de que a Rússia poderia responder com ataques cibernéticos contra redes de energia europeias como retaliação indireta. Operadoras de eletricidade na Alemanha e na França receberam alertas de segurança reforçados. O simbolismo também não passou despercebido. Atingir refinarias no coração da Rússia é um lembrete de que profundidade geográfica não é mais sinônimo de segurança. Para a população russa, ver colunas de fumaça preta subindo de instalações consideradas invulneráveis tem um efeito psicológico devastador. Se a energia está em risco, a guerra parece muito mais próxima. Exatamente às 2h55 da manhã, Volga, refinarias em chamas. Drones voando sem ser detectados, inteligência compartilhada de satélites americanos, uma cadeia de explosões que abala tanto o aço quanto a diplomacia. A mensagem é clara: áreas de retaguarda profundas não são mais seguras. E a guerra energética não é mais um fantasma, mas uma realidade iminente no horizonte. As consequências também foram medidas em números de mercado. Os contratos futuros de gás natural na Europa subiram 6%, antecipando que a Rússia poderia redirecionar mais recursos para o consumo doméstico. Analistas do Goldman Sachs e do JP Morgan publicaram relatórios de emergência indicando que cada ataque bem-sucedido poderia reduzir a capacidade de exportação mensal de Moscou em 3% a 5%. Em Xangai, as ações da Sinopec subiram devido à expectativa de que a China aumentaria suas compras do Oriente Médio para compensar o declínio da Rússia. Na Rússia, a reação foi imediata entre a população local. Vídeos no Telegram mostraram o brilho das chamas refletido nas janelas de apartamentos a 15 quilômetros do epicentro. Famílias inteiras fugiram da área durante a madrugada, carregando malas improvisadas e animais de estimação, enquanto as autoridades tentavam conter os rumores de novos ataques. Em hospitais regionais, médicos trataram feridos por inalação de fumaça e queimaduras leves. Nas redes sociais locais, hashtags relacionadas se multiplicaram enquanto a censura tentava, sem sucesso, removê-las. Do ponto de vista técnico, especialistas em engenharia de energia explicaram que o reparo das torres de destilação danificadas exige a desmontagem de segmentos inteiros de aço, a substituição de válvulas criogênicas e a recalibração dos sensores de pressão. Cada processo pode levar semanas e deve ser realizado com equipamentos importados, muitos dos quais são restritos por sanções. Essa dependência tecnológica multiplica o custo da recuperação, que alguns analistas estimam em mais de 500 milhões de reais somente para as instalações de Saratov e Novokuibishevsk. Em Washington, o vazamento de apoio de inteligência desencadeou um debate interno. Vozes no Congresso celebraram a cooperação que mostra resultados visíveis, enquanto críticos alertaram que isso aumenta o risco de arrastar os Estados Unidos para uma escalada direta com a Rússia. Em Bruxelas, a OTAN evitou confirmações públicas, mas diplomatas reconheceram que a linha entre aconselhamento e participação ativa está se tornando cada vez mais tênue. Narrativas de propaganda também entraram em jogo. A mídia russa divulgou imagens de idosos evacuando áreas afetadas para reforçar a ideia de um ataque indiscriminado. A mídia ucraniana, em contraste, mostrou imagens de satélite com impactos precisos em reservatórios e oleodutos, ressaltando a natureza militar da operação. Nas redes sociais, hashtags relacionadas ao ataque se tornaram uma tendência global.
Com milhões de visualizações em apenas algumas horas, ao cair da noite, colunas de fumaça continuaram a subir. Equipes de reparo trabalhavam contra o relógio, enquanto brigadas militares expandiam os perímetros de segurança. O cheiro de combustível queimado permeava o ar, e o horizonte permanecia tingido de um laranja assustador. Moscou, pela primeira vez em anos, viu o coração de sua infraestrutura energética queimar sob ataques que não pôde evitar. O que aconteceu naquela manhã não foi um incidente isolado, mas parte de uma campanha mais ampla, saturando defesas, interrompendo a logística e corroendo a confiança da Rússia em sua própria profundidade estratégica. A mensagem, tanto para Moscou quanto para o mundo, era clara. A guerra não é mais travada apenas nas trincheiras, mas também nas artérias invisíveis que alimentam um país inteiro. Especialistas em segurança energética enfatizaram que a sofisticação deste ataque marca um ponto de virada. Os drones não só conseguiram escapar de radares e defesas, como também o fizeram em enxames coordenados, sobrecarregando a capacidade de resposta da Rússia. Cada dispositivo foi programado para seguir rotas independentes antes de convergir para o alvo, reduzindo assim a probabilidade de ser abatido em massa. Isso demonstra que as táticas ucranianas evoluem rapidamente com aconselhamento externo. Na frente econômica global, as seguradoras marítimas ajustaram seus prêmios de cobertura para navios que transportam petróleo bruto russo no Mar Negro, no Báltico e no Ártico. Empresas europeias começaram a discutir a possibilidade de estabelecer reservas adicionais de diesel antes do inverno, enquanto na Turquia e na Grécia, os portos registraram um aumento no tráfego relacionado à reconfiguração das rotas de energia. A China, por sua vez, iniciou conversas discretas com a Arábia Saudita para garantir cotas adicionais de importação. Ciente de que a volatilidade russa poderia se estender por meses, as equipes de emergência continuaram trabalhando por dias depois. Engenheiros descreveram como válvulas danificadas liberavam pressões equivalentes a várias toneladas de força em segundos, forçando equipes a operar remotamente com robôs controlados remotamente. Cada avanço exigia estruturas de resfriamento com toneladas de água e espuma para permitir que os técnicos se aproximassem com segurança. O tempo de exposição não podia exceder 12 minutos por turno devido ao calor acumulado no aço. Analistas militares enfatizaram que o verdadeiro valor da operação reside não apenas nos danos materiais imediatos, mas na incerteza gerada. A partir de agora, Moscou terá que dispersar recursos defensivos por milhares de quilômetros, o que reduz sua capacidade de concentrar forças na frente ucraniana. Cada sistema de defesa aérea Pantsir ou Tor, implantado para proteger instalações petrolíferas, é um sistema a menos disponível para cobrir brigadas em combate direto. Especialistas concluem que este episódio, além de ser um dos ataques mais profundos já registrados contra a Rússia, redefine a natureza do conflito, de uma guerra de posições na linha de frente para uma guerra estratégica por recursos vitais. O céu sobre o Volga em chamas não apenas demonstrou vulnerabilidade material, mas também a fragilidade da percepção de segurança de uma potência com vasto território, mas incapaz de proteger todos os nós de sua rede elétrica. O que aconteceu em seguida deixou todos em choque. Inscreva-se para acompanhar este confronto.